Boa tarde, saúdo-vos com o nome de Jesus. Aqui vou passar a contar minha história, mas antes vou me apresentar. Me apresento de nome Tomás Pedro Omo, natural de cidade de Maputo, em Moçambique. Conheci a verdade acerca do sábado, em 2014, no fim de 2014, por ali, era agosto, no mês de agosto. Então fui conhecendo, primeiro foi a curiosidade, né? Porque eu queria saber por que o mundo guarda o domingo e existe uma denominação que guarda o sábado, né? Acontece que depois daquele momento ali, eu tive um convite com os adventistas do sétimo dia. E eu não queria ir para lá, só que o primeiro dia que fui para lá, fui contra a minha vontade, no sentido de alguém me convidar por insistência, porque estava numa família dos adventistas, onde fui adotado, porque depois de perder os meus pais, ainda criança, tive alguém que me adotou. Acontece que lá depois fui na igreja por insistência, foi por insistência. Só que no mesmo dia que eu cheguei lá, pude entender o amor dos adventistas do sétimo dia. E eu não entendia o porquê que tinha que guardar o sábado. Eu pensei que fosse uma religião só de fábulas, como era uma religião sozinha desde que eu nasci, antes de ver aquela religião. Mas acontece logo no primeiro dia, Deus começou a me revelar o amor. Eu pude conhecer as verdades concernentes ao sábado, consultando com os meus próprios olhos naquele ano. E depois daquele ano terminar, eu voltei para minha cidade natural, que é Maputo, porque isso aconteceu na cidade de Machixe, onde eu apareci com aquela família que estava a me adotar. Então, em 2015, depois batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi no mês de outubro, dia 17 de 2015. Então, dali eu continuei andando na verdade. Sempre gostei de evangelizar. No mesmo ano em que eu batizei, acontece que antes do batismo eu evangelizava. No mesmo dia que eu batizei com 5 membros que estavam comigo no grupo daqueles que eu batizei para estarem no mesmo grupo, batizaram comigo. O tempo foi passando o tempo, eu voltei para a minha cidade, em Maputo, a minha cidade natural, né? Em Maputo, e aconteceu que as pessoas ficaram a cair, porque eram de lugares distantes. O tempo foi passando. Vou tentar puxar a conversa até 2018, em que eu conheci a verdade acerca de Deus único. Eu continuava na igreja adventista, então um dia um irmão me falou acerca de Deus único, que não existe trindade. E ele abriu comigo o livro escrito pelo Sérgio Osório, que fala de Deus único e o seu filho Jesus. Foi dali que que abri minha mente. E isso eu não levava em conta que podia ser uma coisa necessária no sentido de até deixar a igreja adventista. Então, não levei com um grande impacto em 2018. Só que depois, quase o ano que eu estava a findar, depois voltei de novo para a minha cidade natural, Maputo. E quando chego lá, acontece que os irmãos que gostavam da profecia, os irmãos mais firmes da igreja, haviam saído daquele lugar. Eu procurei saber onde é que eles estavam. No princípio, a igreja adventista não quer dizer, mas graças a Deus, alguns irmãos acabaram me revelando que eles saíram porque não creem na Trindade. Então, pessoas que não creem na Trindade devem ser expulsos. E é dali onde disse também, se for assim, eu vou ser expulso, porque eu creio naquilo que eles creem. Então, fiz de tudo, me deram o número deles, passei com eles já. É dali onde eu conheci o irmão Amor, que é da Adventista Histórico. Eu levei o número dele e quando voltei cá em Nhambane, já noutra província, em outro estado, neste caso, ele me deu folhetos. E quando eu cheguei, comecei a trabalhar muito também cá no evangelismo. Comecei a trabalhar no segundo mês, que é fevereiro, comecei com esse trabalho.
Então não houve nenhum fruto, mas a partir de março que eu já trabalhava com aquelas folhas, de a última advertência, eu consegui ter um número de irmãos. O número foi crescendo assim cada vez mais. Acontece que no grupo apenas jovens é que estão a aceitar. Essa é a razão o meu grupo ser constituído de jovens. Depois desta, as tribulações começaram a aparecer. Somos novos na fé, ou seja, os irmãos que fui resgatar, graças a Deus, naquele momento sempre foram não adventistas, são pessoas das igrejas evangélicas. Então, as tribulações não param até por enquanto. Acontece que as tribulações foram aumentando. E chegou, só para correr com o tempo, né? Chegou o momento de grande tribulação, em que as irmãs que estudam no instituto em que eu estou, que é na cidade de Machixe, foram expulsos com o internato. E o internato, ao mesmo tempo, como está ligado com a escola, decidiram que fossem expulsos, porque não aceitavam trabalhar nos sábados. Então, elas, quando foram questionadas, lhes disseram que tinham que fazer por escrito, se na verdade decidem seguir a Deus ou a escola. Elas diziam que não podiam trocar nada pela palavra de Deus. Então, dali levaram as suas malas do internato, foram expulsas e as mães foram queixar na esquadra. O assunto foi levado na esquadra. Lá na esquadra, quando chegaram, queriam saber o que é o promotor dessas pessoas que deu o evangelismo. Acontece que a escola já me conhecia, porque já havia evangelizado toda a escola, doutores, professores de lá, e até o diretor da escola me conhecia. Então é de lá onde disseram as mães que o promotor foi o Tomás. Assim começaram a me procurar em diversos lugares para saber onde é que eu estou. Acontece que naquele momento eu havia viajado para outro estado. Queria deixar que as irmãs respondessem a razão da sua fé. Então, esse caso foi na polícia. E na polícia, depois de chegar o caso, procuraram-me mesmo, de verdade. É dali onde percebi que estavam a precisar, eu voltei e fui me entregar na polícia. E lá fui questionado. E quando eu cheguei, havia um dos irmãos que também estavam a lhe acusar. O irmão que tem 24 anos, vou fazer 25 em novembro, ele já estava algemado. Quando chego lá, eu também me entreguei, fomos algemados. Mas até por enquanto, vou dizer que somos acusados de levar a verdade não habitual, como posso dizer, não são verdades seculares, como eles dizem. Então, somos condenados por isso aí, em que ainda por cima, nesse grupo nosso, está cheio de meninas. Então eles começam a fazer questões, por que nesse grupo está cheio de meninas? O fato de comer nas folhas também, dizem que é uma feitiçaria. Enquanto nós fazemos isso, porque somos dependentes nas nossas próprias casas e não temos, nenhum dos encarregados é adventista. Nenhum dos encarregados é adventista, sendo assim as pessoas não entendiam. Então o fato de comer nas folhas era a falta de pratos para comer, né? E não só, outros sábados passamos sem comer nada, porque não temos nada no bolso para poder adquirir algo para comer. Então, esse caso foi levado à polícia para perceber o porquê que isso tinha que acontecer. Só que tentei trazer a lógica, ninguém pode perceber nesse caso. Porque aqui em Moçambique, estou a falar daqui de África, se usa muito a magia negra. Eles pensaram que eu usei a magia negra para hipnotizar a mente dos irmãos, ou seja, de todos do grupo. Até por enquanto, o meu caso se encontra no comando, ainda não foi resolvido, porque dizem que tem que trabalhar com ajudar o psicólogo. Procuraram um psicólogo para ajudar a devolver a mente das irmãs, porque até por enquanto que o barulho cessou, né? Dizem que não aceitam voltar às religiões, às denominações das mães, neste caso, dos pais. Não aceitam até por enquanto e não aceitam trocar nada para essa verdade. Então dizem que é impossível. Elas começaram, não tem nem 5 meses, nem 3 meses, já tem
a reforma e isso é incrível para eles. Então, foi isso basicamente. Depois desta, me procuraram e fui me entregar na polícia. Acontece que ao chegar lá no comando, na mesma hora, só passaram por ali 15 minutos, apareceu um dos irmãos, já estava algemado, a ser conduzido à Procuradoria Distrital, onde foi questionado o porquê que tinha que estar nesse grupo e também precisavam de mim. Acontece no mesmo dia, quando eu cheguei, também fui algemado, fui zombado, mas tentei defender a razão daquilo que estavam me questionar, né? Acerca do sábado. Eu dei ali mesmo no comando os versículos para poderem ler. Todos os policiais estavam ali, puderam acompanhar com seus próprios olhos o porquê estamos a guardar sábado. Só que ninguém queria entender, mas apesar de tudo, muitos puderam ver com seus próprios olhos. E depois me prenderam. E quando me prenderam, quando chegou a noite, lá para as 23 horas, fui conduzido a uma sucata de um carro policial da polícia que está, acho que há 5 anos sem funcionar. É de lá onde tem poeira, tem mosquito. Naquele dia estava fazendo muito frio. Eu dormi com o braço suspenso no dos volantes, porque haviam algemado junto com aquele volante. Acontece que eu dormi ali até o amanhecer. Dia seguinte recebi outra punição, mas não chegaram de me bater. E depois, no fim, aliás, no meio da tarde, às 15 do dia anterior, eu fui solto. Mas passei quase 24 horas sem beber água, sem nem comer, sem ter abrigo, posso assim dizer. E depois de me julgarem, eles me soltaram a prometer que ainda estarei preso caso o problema acontecer. Essa razão, até agora, o problema continua lá. Então, para apelar a alguns irmãos, isso quer dizer o seguinte: estamos no fim do tempo, né? E é de agradecer pelas orações de outros irmãos que puderam saber antes de eu estar lá preso e que me fortaleceram, porque na minha vida eu nunca tive coragem de enfrentar a polícia, mas naquele dia enfrentei a polícia, nem chorei, eu só levei a Deus, até a polícia admirou por levar a Deus durante muito tempo no meio da aflição. Todo mundo achou que eu estivesse maluco. Então, para dar fortaleza a todos os irmãos, que fiquemos firmes, né? Porque isso está escrito, que nós seremos perseguidos. Essa é a perseguição que já chegou e não começa por mim e ainda por cima vai continuar. E eu também, é o primeiro passo que dei. Acredito que ainda teremos muitas prisões e seremos perseguidos. O assunto é sério, como está escrito, tribulação, qual nunca houve desde que houve nação. Então, quero fortalecer todos os jovens, todos os irmãos históricos, nesse caso, todos que levam uma mensagem de terceiro anjo, de 3 mensagens angélicas, nesse caso, a permanecer firme. Deus vai guiar, porque naquele momento em que a tribulação está pesada, né? Quando nós oramos, entregamos todo o coração, Deus dá fortaleza. Aquilo que nós, como está escrito, Ele vai nos dizer o que podemos responder lá no julgamento. É o que aconteceu comigo. Eu não sabia o que devia responder, mas na mesma hora Deus me deu as palavras e convenceram algumas pessoas, embora não queriam aceitar por causa da multidão que estava a zombar. Mas eu sei que muitos estão a pesquisar, sei que querem se converter, vão se converter. Então, para agradecer por vossa atenção, eu vou para aqui e mando saudações para todo mundo, para todos os irmãos. Em nome de Jesus, termino. Amém.